Oi pessoal, hoje nós vamos ver como programar um monograma de 2 letras e um monograma de 3 letras com moldura na MC400E, na MC500E e na MC550E. Esse tutorial vale para os 3 modelos. O monograma de 2 e 3 letras, ele geralmente tem uma espécie de uma moldura externa que a gente pode selecionar. Na máquina da Janome, a gente tem 4 opções de moldura. Então, essa função a gente vai acessar através da função de monograma. Então, esse ícone aqui, que é o ícone do monograma, tá? E aí a gente vai entrar aqui na seleção de fonte. Esse ícone AA aqui em cima é o ícone onde eu vou selecionar a fonte. E o monograma de 2 e 3 letras é uma fonte aqui dentro. Posso ver aqui que eu tenho a primeira página de fontes. O monograma de 2 e 3 letras está na segunda página. Então, eu mudo para a segunda página, eu tenho aqui a opção 2 e 3 letras. Eu vou selecionar primeiro de 2 letras. Aí aqui eu tenho as opções que eu tinha lá. A seleção de fonte, a orientação do meu monograma. A minha já trouxe no AB, né, que já estava nessa posição quando eu terminei um outro trabalho. Então, eu posso usar tanto horizontal como vertical para eu posicionar no bastidor. Vou deixar horizontal, que aí ele vai colocar na posição aqui, nessa posição. Se eu puser vertical, ele vai fazer assim na direção do bastidor. Aqui eu vou ter a opção de gravar esse monograma, caso eu edite e eu falo, não quero ter que editar de novo depois no futuro, eu posso gravar na memória, eu vou usar essa pastinha. Então aqui eu vou ter as ferramentas para selecionar as letras. O monograma de 2 letras, como ele próprio mostra, permite usar 2 letras. Então eu vou colocar a letra A e a letra B. Você vê que ele já faz um ângulo aqui, que seria aonde eu vou, seria o desenho da moldura. Então é como ele é autoajustado para usar uma moldura. Se eu digitar as letras sem selecionar a moldura, eu não consigo colocar a moldura, ó. Vejam que ela não habilita, tá vendo? Então o que eu tenho que lembrar? Eu preciso selecionar a moldura antes de começar a minha edição. Então eu tenho 4 tipos de moldura: 1, 2, 3, 4. Então eu tenho essa daqui, que é parece uma folhinha. Selecionei a minha moldura, aí eu posso pôr, então, a minha letra, tá? Então, dessa maneira, eu consigo montar o meu monograma de 2 letras. Eu vou apagar, então, quando eu apago, ele apaga o monograma completo, tá? Não apaga letra por letra. Aí, aqui eu vou pôr uma moldura, a segunda moldura. Aí, eu posso pôr 2 letras. Vou apagar e posso pôr 2 letras. Então, se eu puser as 2 letras, lembrando, eu não consigo colocar a moldura. E ele já fica, as letrinhas também ficam no formato que seria o padrão aí de monograma, que tem esse arqueadinho, tá? Vou apagar, vou escolher o terceiro. O monograma ele é muito usado para identificação em toalhas, em projetos especiais, então enxoval de casamento. É muito comum ter as iniciais do noivo, da noiva, dos noivos, né? E noivas. Então é muito comum usar esse tipo de monograma para colocar no seu projeto. Então eu vou colocar aqui um monograma e vou dar salvar. Então vamos dizer que eu quero gravar esse aqui para não ter que fazer de novo. Eu vou fazer vários projetos seguidos com esse, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou salvar numa pastinha que eu já tenho, mas se você quiser, ó, você pode criar uma pastinha. Aqui você acessou, então, a memória da máquina, né? Dentro da memória da máquina, a gente está dentro dessa pasta chamada EMB. Então, eu estou dentro dela, tenho essas pastinhas já. E aí, eu vou criar uma pastinha. Se eu quiser criar uma pastinha, é aqui, ó. Criar uma pastinha. Então, eu vou pôr aqui o nome da pastinha BA. Não tem problema o nome. Ok. Coloquei minha pastinha BA, olha ela aqui, ó. Aí, eu posso colocar o meu desenho dentro. Posso pôr um nome no meu desenho. Então, eu vou colocar ABC. Nome do meu desenho. Tanto faz o nome que você colocar, tá? E aí você dá um OK para salvar. É prático porque você já tem
ele gravadinho lá, e se você precisar resgatar ele, vai ser facinho. Então, eu dou um ok aqui para ir para a tela de bordado, tá? Quando eu confirmar aqui, ele já vai para a tela de bordar, já vai posicionar o meu bastidor. O meu bastidor já estava na posição, ele não movimentou. E isso é o que ele vai bordar. Ele é um bordado bem prático, bem rápido de se programar, né? E ele é facinho de executar na máquina. Lembrando, como ele é um monograma, ele também tem a função de monograma de bordar multicolorido. Então, eu posso vir aqui, acionar essa tecla e fazer cada ícone dessa programação de uma cor diferente, tá? Então, aqui seria o ABC para eu fazer ele colorido. Agora, se eu quiser fazer normal, uma cor só, eu deixo nessa tecla ABC de uma cor só aqui, que ele vai bordar normalmente como uma única cor. Se eu deixar nessa tecla ABC colorida, ele vai bordar um ícone de cada vez, parar e cortar, para você mudar a cor para fazer o próximo, tá? Então, vai bordar esse daqui, vai parar, cortar, aí você troca a linha para bordar esse, e assim vai sucessivamente. Então, é facinho, né? Vamos voltar lá na nossa casinha, monograma. Vamos fazer um monograma de 3 letras, para a gente ver como ele fica. Então, eu vou selecionar na fonte de novo, escolho 3 letras. Estão vendo que aqui não tem mais de uma página? Então, se eu clico aqui, ó, não deixa aí, porque não tem como eu fazer um monograma com letras minúsculas, eu não tenho opção de colocar número, nem caracteres especiais, são apenas letras. Porque o monograma de 2 e 3 letras, ele é feito exatamente para identificação, geralmente, de nomes, né? É muito usado, como eu já disse, em enxoval, então se usa muito as iniciais. Então, aqui eu vou escrever, como são 3 letras, eu vou escrever amo. Se eu digitar, então, as letras sem escolher os brasões, né, aquela moldura, eu não consigo editar e selecionar. Eu tenho que apagar, e ele apaga tudo de uma vez, e não letra por letra. E eu tenho que escolher a minha moldura antes de começar a minha digitação. Então, eu vou lá, escolho a minha moldura e digito o que eu quero que fique na minha configuração. Fiz isso, eu posso gravar novamente, se eu quiser, claro, não é uma obrigação. Eu posso gravar aqui, então eu vou gravar em nomes. Aí vou dar um nome de amo. Pronto, gravei aqui o nome, aí agora eu gravo o desenho na memória. Tem que dar ok, senão não gravo. Gravei e eu posso ir direto então para a tela de bordado. Pronto, aqui está o meu bordado, né, em formato de monograma de 3 letras. E eu posso também aqui usar a mesma função que eu poderia lá com 2 letras, que é bordar multicolorido. Simples, é fácil, ele automaticamente vem alinhado ao centro do seu bastidor, tá? Se você precisar mudar a posição desse monograma, tem que passar pela tela de edição. Ao passar pela tela de edição, você perde essa função, tá? Então, se você quiser bordar esse bordado em multicolorido, você não pode ir na tela de edição. Se você não quiser multicolorido, você pode ir na casinha, tela de edição, e aí movimentar o seu bordado normalmente para qualquer local que você quiser, tá? Como eu disse, ele vem automaticamente centralizado. Os monogramas de 2 e 3 letras vêm automaticamente centralizado no bastidor, e sempre no bastidor 20 por 20, tá? Então, vamos novamente para eu mostrar para vocês. Eu vou fechar esse desenho, eu vou no monograma, vou selecionar então o monograma de 3 letras, que ele já está selecionado. Vou selecionar a minha moldura, vou escrever, então, eu vou escrever aqui, boa, e aí eu escrevi a minha palavra, eu posso dar um ok. Quando eu dou um ok, automaticamente eu posso ver aqui, ó, eu estou no bastidor 20 por 20, é um padrão para o monograma. Então, toda vez que eu criar um monograma, ele vai trazer automaticamente no 20 por 20. Caso eu queira alterar o bastidor, se o meu desenho tem uma área que permite, ele não é tão grande, eu posso alterar indo na tela de edição. Então, eu aperto casinha, vou na tela de edição e aí sim vou fazer a seleção de outro bastidor para eu utilizar. Tá? Então, eu vou selecionar o 14 por 14 e aí eu posso utilizar um outro bastidor normalmente. É só dar um ok para continuar
E ele está aqui. Como eu disse, quando o monograma passa pela tela de edição, como foi o caso agora, eu não tenho mais a função ABC multicolorido, porque agora ele é considerado um desenho e não mais um monograma usando a função monograma. Ele é só um texto, um desenho que foi criado, né, com base no monograma. Mas a função do monograma de multicolorido não existe quando eu passo com ele pela tela de edição. Então, nesse caso aqui, ele vai bordar tudo de uma cor só. E nesse caso, eu tenho só aqui as ferramentas de administração de bordado normal, tá bom? Então, agora eu posso ir na tela de edição, eu vou cancelar e vou fazer um outro monograma. Selecionar aqui, vou mudar para o de 2 letras. Eu vou deixar ele sem o brasão para a gente ver como ele fica. Você veja que ele tem aqui o arqueadinho, né? Como se ele fosse ser colocado dentro de uma moldura de qualquer maneira. Esse arqueadinho é padrão dos monogramas de 2 e 3 letras. Aqui também, novamente, ó, o bastidor 20 por 20, né? E aqui, como eu não fui para a tela de edição, eu saí da tela de edição e eu chamei o monograma direto, eu tenho a opção de fazer o monograma multicolorido. Quando eu estou na função de monograma sem passar pela tela de edição, eu posso ver que o primeiro monograma que vai ser bordado, a primeira letra, o ícone que vai ser bordado, ele está sempre em vermelho, é um destaque para você saber aí como que vai ser o início do seu trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, é facinho de programar os monogramas. Se ficou alguma dúvida, manda uma mensagem aqui pra gente no canal. Até a próxima, tchau, tchau e bons bordados!